Pare. Não passe deste vídeo. Esta palavra tem um endereço e é o seu. É para você, o homem que recentemente fez um bem a alguém sem saber exatamente por quê, e que logo depois se perguntou que valor teve aquele gesto se o resto da sua vida continua em um silêncio ensurdecedor. Fique aqui porque Deus viu, e Ele está orgulhoso do que viu. Você não entendeu o que fez, mas o céu entendeu, e uma exceção foi aberta por sua causa. Você está cansado, e eu não falo do cansaço de um dia de trabalho duro. Eu falo de um cansaço que a alma sente. Um cansaço que o sono não resolve. Você deita a cabeça no travesseiro e o corpo para, mas a alma continua em estado de alerta, como um soldado em vigília que não recebeu a ordem de descansar. O sono é raso, picado, e quando você acorda às 3 da manhã com aquele aperto no peito, o cansaço da véspera ainda está intacto, como se o descanso não tivesse te alcançado, como se a noite fosse apenas uma pausa, e não uma restauração. Esse cansaço vaza do seu corpo e invade suas decisões. Escolhas que antes eram simples, hoje te paralisam. Você olha para uma encruzilhada e não sente a direção. Pior, você se vê repetindo os mesmos erros, os mesmos padrões que sua mente já diagnosticou, mas que seu corpo e suas emoções insistem em executar. O erro financeiro, a palavra dura no relacionamento, a oportunidade profissional perdida pela hesitação. É como um ciclo que gira em contextos diferentes, com pessoas diferentes, e você está no centro dele, sabendo o nome do problema, mas sem a força para quebrar o padrão. E a camada mais profunda, a que mais dói, é a sua casa. Você chega em casa e o ambiente sente o seu peso antes de você dizer uma palavra. Sua esposa aprendeu a medir o que fala, a não trazer mais um problema, a decifrar seu silêncio para saber se o dia foi uma batalha vencida ou perdida. Seu filho, que antes te procurava para tudo, hoje hesita, porque sente que não há mais espaço em você para as coisas pequenas. Sua neta vem para o seu colo e você quer dar paz, mas só consegue oferecer o peso que carrega. Sua guerra está vazando para dentro de casa e os seus estão se tornando as primeiras vítimas dela. Se esta palavra te encontrou, se você se reconheceu em cada camada desse cansaço, não por coincidência, mas por nomeação, faça um ato de posicionamento agora. Escreva nos comentários: estou aqui. Não para mim, para que o céu registre que o mensageiro encontrou o destinatário. Apenas estou aqui. E permaneça. Antes de eu continuar, preciso te dizer exatamente o que vai acontecer nos próximos parágrafos, para que você saiba por que ficar importa. Primeiro, vou te mostrar onde você realmente esteve nos últimos meses, de uma forma que finalmente faz o silêncio de Deus fazer sentido. Você vai se reconhecer no que eu descrever, não o geral, o específico, a noite específica, a decisão específica, a conversa específica que você não teve. Segundo, vou te entregar o nome em hebraico para a sabedoria que opera sem aplausos, a sabedoria que Deus instilou em você e que se manifestou naquele ato de bondade que você já esqueceu. Isso acontece dentro desse vídeo. Você recebe sem sair do lugar onde está. Quando você ouvir a sonoridade dessa palavra, o orgulho de Deus por você fará sentido no seu espírito. Terceiro, no final, eu vou declarar 3 nomes de guerra sobre você, não uma bênção genérica, uma comissão específica, com os nomes que foram registrados sobre você antes de você saber que estavam sendo registrados. Eu não prometo que isso muda sua vida até amanhã de manhã. Prometo que, se você ficar comigo até o fim, você sai daqui sabendo de algo que não sabia antes, com algo específico na mão e com algo declarado sobre você que permanece depois que o vídeo terminar. Se você sair no meio, você sai com a dor diagnosticada, mas sem o selo da sua nova identidade. Fique até o fim. Aquele ato de bondade, aquela palavra de calma que você deu, aquele gesto que sua mente lógica já descartou como insignificante, foi uma semente. Uma semente plantada em um inverno rigoroso. O chão da sua vida está duro, frio, escuro. Não há evidência externa de que algo possa crescer aí. Mas aquela semente não foi um acidente. Ela foi colocada ali por mãos que sabiam exatamente o que ela carregava.
Deus não estava testando sua performance. Ele estava medindo sua realeza. Ele estava observando se você agiria com o coração de um rei mesmo no meio do exílio, com a sabedoria de um sacerdote mesmo sentindo o silêncio do céu. Aquele ato foi a prova de que sua sabedoria espiritual inata, sua tuxiá, ainda vive, mesmo soterrada pelo cansaço. Você não tem lutado mal. Você tem lutado a guerra certa com as ferramentas erradas. Você tem tentado cavar a terra congelada com as próprias mãos. Você não está lutando errado. Você está lutando desarmado. Sem o mapa que mostra onde a água subterrânea corre. Sem a ferramenta certa para quebrar o gelo na superfície. Você tem a semente da promessa, mas não o cajado do governo para o dia a dia. E é por isso que a exaustão venceu a fé. Não porque sua fé é fraca, mas porque seu espírito está lutando sem o instrumento que lhe foi prometido. E sobre exatamente isso, sobre as noites em que a alma não aquieta mesmo quando o corpo está parado, sobre as decisões que você tomou no desespero, porque esperar custou mais do que aguentar, sobre chegar em casa e sua esposa finalmente sentir a paz antes de você precisar dizer uma única palavra. Há algo que Salomão, o homem que pediu a sabedoria como instrumento, deixou registrado que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda isso no fundo da cabeça. Eu vou voltar aqui quando o momento certo chegar. Mas o que acontece com uma semente que foi plantada no lugar certo, na hora certa, por mãos soberanas, mas que é deixada no escuro, sem a ferramenta para remover as pedras que a impedem de alcançar a luz? O que acontece quando o decreto é emitido no céu, mas o instrumento para sustentá-lo na terra nunca é reclamado? Fique comigo, porque a resposta para isso define o resto da sua história. Você chegou aqui porque a semente foi plantada, mas a terra ao redor dela está congelada. E entre a palavra recebida no Espírito e a palavra cumprida no dia comum, existe um intervalo. Um espaço de tempo que o inimigo conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto do céu foi revogado, mas porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha a ferramenta para sustentá-lo no chão duro da rotina. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu vida longa, não pediu a cabeça dos inimigos. Pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com a natureza do pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Ele julgou a disputa impossível das duas mães quando ninguém mais no reino sabia o que fazer. Escreveu 3.000 provérbios, pérolas de governo para a vida diária. Governou Israel no único período de ápice histórico que aquela nação já viu antes ou depois. A rainha de Sabá, a mulher mais poderosa de sua época, viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria, e quando voltou, disse que nem a metade do que viu tinha sido contada a ela. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome, validando sua linhagem de sabedoria. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta do corte. Ele deixou registrado como parar de repetir o mesmo erro que você já diagnosticou. E que mesmo assim, continua acontecendo em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse um padrão invisível que você não consegue quebrar. Ele deixou registrado como chegar em casa sem descarregar em cima da sua família o peso que o mundo colocou sobre você durante o dia, para que a sua casa finalmente sinta a sua paz e não precise mais medir palavras, porque sente que o rei voltou ao trono, e não apenas o soldado ferido. E deixou registrado como andar com postura de quem sabe, com critério, para você parar de pedir conselho a quem não tem condição de dar, parar de decidir no calor da dor, e parar de acreditar em quem vende atalhos que te custam o dobro do caminho. Eu reuni essa sabedoria aplicada em um mapa prático chamado O Código da Sabedoria de Salomão. Ele está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. É a união da sabedoria eterna de Provérbios com os princípios da restauração pacífica, que tiram um homem do estado de sobrevivência constante
e o trazem de volta para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu os princípios. Eu organizei o mapa para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal, vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque, sem eles, o guia teria um buraco. O primeiro é o ritual do sono do justo. São 10 minutos de áudio guiado antes de dormir, ancorado no que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno. É o ato de entregar à guarda de quem não dorme o peso que a sua alma carregou o dia inteiro, para que ela pare de fazer plantão por algo que já está sendo guardado por alguém que não cochila. É para o homem que não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. São 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem que o mundo tenta escrever em você. 7 decretos pronunciados na sua própria voz, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o seu dia antes que o dia posicione você. Não é afirmação positiva. É decreto bíblico saindo da sua boca. É a postura de um herdeiro que acorda sabendo quem é, antes que o calendário, as contas e a rotina tentem reescrever sua identidade. É para começar o dia como quem foi chamado, não como quem foi esmagado antes das 8 da manhã. E o valor o valor. Menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito. Não porque vale pouco. Vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e este mapa fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link no primeiro comentário. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por uma semana inteira e sentir que não serviu para você, você manda um e-mail simples e recebe o dinheiro de volta integralmente. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 instrumentos de bônus. O ritual do sono do justo. Fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã. Fica com você. Mesmo depois do reembolso. Isso não é uma concessão generosa. É o reconhecimento de que o risco de testar um instrumento de Deus não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o decreto aberto no céu e perdê-lo na primeira segunda-feira de manhã por falta de ferramenta. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro, com a alma ainda em alerta, não está a meses de distância. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar já pensando nas contas, nas batalhas, no que ainda não resolveu, começando o dia em desvantagem é amanhã. Talvez em 6 horas. A próxima vez que sua esposa e seus filhos vão receber o peso do seu dia, em vez da sua presença, é amanhã à noite. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que o seu corpo paga a conta no dia seguinte. Cada manhã, sem Dio, despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. É uma manhã em que o mundo fala primeiro e mais alto. Cada dia, sem o código da sabedoria de Salomão. É um dia em que a sua casa sente a sua ausência, mesmo com você presente. O custo de adiar não é 0. Mas não saia agora. Não clique ainda. O selamento desta palavra ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer mapa que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa daquele seu ato de bondade. E quando você ouvir esse nome, você vai entender porque tudo até aqui foi preparação para uma única palavra. Fique. Ajeite-se na cadeira onde você está. Respire fundo. O que você tem chamado de problema, de falha, de fraqueza, Deus chama de sinal. São marcadores de um processo. Vou listar 5 deles. E à medida que eu os nomear, você não sentirá vergonha. Sentirá reconhecimento.
Porque o que está acontecendo com você não é um acidente, é um processo de forja. O primeiro sinal é o da oração burocrática. Suas conversas com Deus se tornaram um relatório de perdas. Você não pede mais com a ousadia de um filho. Você apenas lista os problemas, as contas, as dores, as batalhas do dia. A oração não passa do teto não porque Deus não está ouvindo, mas porque você esqueceu quem você é quando fala com Ele. O que parece falta de fé é, na verdade, a amnésia da sua identidade. Você está orando como um servo que presta contas quando foi chamado para se assentar à mesa como herdeiro. O segundo sinal é o do erro repetido. Aquela decisão financeira que te assombra, aquela palavra dura que escapa com sua esposa, aquela hesitação que te custa a oportunidade. Você já diagnosticou o padrão. Você é inteligente o suficiente para saber o nome do ciclo. E mesmo assim ele se repete. O que parece fraqueza ou falta de disciplina é, na verdade, a fome do seu espírito por um instrumento. Sua fé sabe o destino, mas seus pés não têm o mapa para o próximo passo no escuro da vida real. O terceiro sinal, o mais doloroso, é o do trono vazio em casa. Você entra pela porta, e não é o rei que traz ordem e paz, é o soldado ferido que traz o fardo da guerra para a sala de estar. Sua esposa te olha com cuidado, seus filhos se afastam, o silêncio deles é um escudo contra o peso que você carrega e não sabe onde descarregar. O que parece rejeição familiar é, na verdade, o reflexo da sua ausência do seu próprio trono. Eles não sentem o rei, sentem a guerra que você trouxe para casa nos ombros. Se você se reconhece nisso, se você carrega o peso de uma guerra que ninguém mais vê, faça um ato de fé agora mesmo. Escreva nos comentários: eu carrego o que ninguém mais carrega. É um decreto de que você não está sozinho e de que este fardo tem um propósito que está prestes a ser revelado. O quarto sinal é o do cansaço que o sono não cura. Você dorme 8 horas e acorda como se tivesse lutado a noite inteira. Seu corpo está presente, mas sua alma está em outro lugar, em alerta máximo, gastando uma energia que você não tem. O que parece um problema físico é um sintoma espiritual profundo. Sua alma não confia que seu espírito tem as ferramentas para o dia seguinte, então ela se recusa a descansar. Ela fica de vigília e o preço é a sua força vital, escorrendo por brechas que você não vê. O quinto sinal é o silêncio como resposta. Você pede um sinal, uma direção, uma confirmação. E o que vem de volta é o silêncio. Um silêncio que o inimigo usa para te acusar de abandono, para te dizer que Deus se cansou de você. Mas o que parece abandono é, na verdade, o ambiente do teste final. É no silêncio que Deus observa se você vai agir com o coração de um rei, mesmo sem a clareza de um profeta. Há uma palavra em hebraico que define exatamente este período, que dá nome a este peso que você carrega. Quando eu a disser, você nunca mais vai olhar para esses 5 sinais da mesma forma. Fique, você entende o que está acontecendo? Cada um desses sinais, a oração sem força, a decisão travada, a distância em casa, o corpo exausto, o silêncio de Deus, é um ponto de pressão. Você não está sendo esmagado, você está sendo formado. Carvão sob pressão se torna diamante. Deus não está testando sua resistência à dor. Ele está medindo sua capacidade de se transformar sob o peso da sua mão. A pergunta nunca foi: você aguenta? A pergunta sempre foi: em que você vai se transformar? Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de uma coisa. O instrumento que Salomão deixou registrado, aquele que eu mencionei lá no começo, ele não substitui o nome que você vai receber. Ele te ajuda a sustentar o nome no dia comum, depois que o nome for recebido, e a pressão do mundo tentar transformá-lo de volta em carvão. É por isso que a ordem importa. Primeiro o nome, depois o instrumento para honrar o nome na segunda-feira de manhã. Fique, o nome vem agora. Feche os olhos por um momento, se puder. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela. Respire fundo lentamente. Sinta o ar encher os pulmões. Agora, coloque a mão direita sobre o seu peito. O que você está prestes a ouvir não é para a sua mente, é para o seu espírito.
O que você tem chamado de fase ruim, de deserto, de silêncio, tem um nome no vocabulário de Deus. Um nome que ele pronuncia sobre você com orgulho, não com pena. A palavra é Tu-Shi-Ya. Repita em seu espírito. Tu-Shi-Ya. As traduções comuns dizem que significa sabedoria ou bom senso, mas isso é raso. É como dizer que um trovão é apenas um barulho. A verdadeira profundidade de Tu-Shi-Ya é outra. É a sabedoria substancial, a sabedoria que funciona, que produz um resultado sólido e duradouro no mundo físico. Não é saber o que fazer. É a capacidade divina de executar o plano de Deus com sucesso aqui na Terra. É a sabedoria que constrói, que resolve, que edifica. Aquele ato de bondade que você praticou, aquele momento de calma no meio do caos que sua mente já descartou, não foi bom senso. Foi um lampejo da sua Tu-Shi-Ya inata. Foi a prova de que, debaixo de todas as camadas de cansaço e frustração, a sua sabedoria espiritual original ainda vive. O seu espírito ainda sabe como construir. Ele só esqueceu que tem permissão para acessar a planta. Pense na sua identidade como um arquivo nos registros do céu. Um arquivo que leva o seu nome. Nos últimos anos, a poeira da rotina, a lama das batalhas perdidas e a fuligem do cansaço cobriram este arquivo a ponto de você não reconhecer mais o que está escrito na capa. O que aconteceu com você é que este período de pressão recebeu um nome antes mesmo de ter um fim. O nome deste tempo é Tu-Shi-Ya. E essa palavra é o código, a senha que abre o arquivo lacrado, para que você finalmente leia quem você é de verdade. A exaustão que você sente, a que o sono não cura, vem da tentativa de produzir resultados de Tu-Shi-Ya pela força humana. Você tem tentado construir o que só se edifica com sabedoria divina, usando apenas a força dos seus braços cansados. Você tem tentado gerar com suor o que só nasce com acesso. O seu cansaço não é prova de fracasso. É a prova de que você foi criado para operar em um nível de sabedoria que a sua força física sozinha não consegue sustentar. É por isso que a própria sabedoria diz, em Provérbios capítulo 8, versículo 14, Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, Tu-Shi-Ya. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. A Tu-Shi-Ya não é algo que você fabrica, é alguém que você acessa, e o acesso foi liberado sobre você naquele ato anônimo de realeza. A semente que foi plantada no inverno da sua alma, aquela semente do seu ato de bondade, ela carrega em seu DNA o código da Tu-Shi-Ya. Ela sabe como romper o solo congelado. Ela sabe como encontrar água onde não parece haver. Mas ela precisa que você, o guardião da terra, pare de tentar fazer o trabalho dela e comece a operar com a mesma sabedoria que ela carrega. Agora que você sabe o nome do que carrega, agora que entende que não é um fardo, mas uma sabedoria em estado de ativação, eu preciso te mostrar que alguém já esteve exatamente onde você está. Alguém que entendeu que a maior arma de um rei não é seu exército, mas seu acesso a Tu-Shi-Ya. E o que aconteceu com ele em uma única noite mudou o destino de uma nação inteira e vai mudar a forma como você enxerga cada decisão que precisa tomar a partir de amanhã. Prometo voltar a isto. Ajeite a sua postura. Respire fundo mais uma vez. Você não está sozinho neste lugar de pressão, neste silêncio que parece abandono. Antes de você, um homem jovem, herdeiro de um trono que ainda era grande demais para ele, sentiu o mesmo peso. O nome dele era Salomão, filho de Davi, e o reino que ele herdou estava cercado de inimigos por fora e de conspirações por dentro. Ele era um rei empossado, que ainda não se sentia como rei. Ele tinha o título, mas ainda buscava o governo. Em uma noite, em Gibeão, Deus apareceu a ele em sonho e fez a pergunta mais perigosa e poderosa que um homem pode ouvir. Pede o que queres que eu te dê. Imagine, o Criador do universo te entrega um cheque em branco. Você poderia pedir a cabeça dos seus inimigos. Poderia pedir riquezas para humilhar todas as nações vizinhas. Poderia pedir uma vida longa e sem doenças. E ninguém te julgaria por isso. Seriam pedidos justos para um rei em uma posição de vulnerabilidade. Mas Salomão estava operando em outra frequência,
A frequência da Tuxiá que você acabou de ouvir. Ele não pediu o resultado final. Ele não pediu o milagre pronto. Ele pediu o instrumento para produzir o milagre todos os dias. Ele disse: dá, pois, ao teu servo um coração que ouve para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele pediu um coração que ouve, um leve chomeia. Ele pediu o mapa, não o destino, a ferramenta, não a obra pronta. Ele pediu a sabedoria aplicada para o dia comum. A resposta de Deus foi imediata e avassaladora. A Bíblia diz que aquela resposta agradou ao Senhor. Porque Salomão não pediu para si, pediu para o povo. Porque não pediu o fim da guerra, pediu a sabedoria para navegar a guerra. E porque ele pediu o instrumento, Deus lhe deu o instrumento e tudo mais. Riqueza, honra e um reinado de paz que nunca mais se repetiu em Israel. Ele entendeu que a fé te dá a promessa do reino, mas é a busca pelo instrumento certo que te qualifica para governá-lo na segunda-feira de manhã. Este é o precedente que o céu registrou sobre você. Sua Tuxiá inata, aquele ato de bondade, foi o seu coração que ouve, se manifestando no meio da sua guerra particular. Você agiu como um rei mesmo se sentindo como um soldado cansado. E isso agradou ao Senhor. Você operou na frequência